escrevo da Pérsia. Ou melhor, escrevo do Irã, que é como se chama hoje essa terra milenar. Estou começando uma viagem por um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Não sei muito bem porquê, mas nas últimas noites, ainda no Brasil, eu mal conseguia dormir. Dava frio na barriga simplesmente pensar que eu conheceria a terra do Ayatollah Khomeini, que tanto acompanhei pela televisão na minha adolescência. O Irã, a partir do famoso Ayatollah, virou uma república islâmica onde as leis de Deus regem oficialmente a vida dos homens e das mulheres. Eu estive no Irã em 1999, já faz um tempinho. Hoje estou na casa do iraniano Said Ahmadi e da brasileira Délia Viana para relembrar aquela viagem e conversar sobre religião, política, cultura e os costumes da sociedade iraniana. Said mora aqui no Brasil desde 1983. Ele é artista plástico e trabalha com importação e exportação. Délia é arquiteta e os dois naturalmente são casados. O que os brasileiros perguntam sobre o Irã? Ou o que os brasileiros acham normalmente do Irã? Eles têm uma ideia um pouco errada. Veja só, a maioria dos brasileiros, quando você fala Irã, fala Iraque. Confundem. Aí quando que fala, não, Irã, antiga Pérsia, Iraque, por exemplo, Babilônia, aquela época. Tudo a mesma coisa, mas não é. Se existe algo que iranianos e brasileiros têm em comum, é não gostar nem um pouco de serem confundidos com os vizinhos. Brasileiro não é argentino, certo? Para evitar gafes, é importante lembrar que os iranianos não são árabes, eles são persas. E a língua do país também se chama persa. A religião, sim, é a mesma dos países árabes, o islamismo. Eu vou começar a contar essa viagem por uma cidade chamada Esfahan, que foi a capital do Império Persa até o século XVIII. Os monumentos e a ponte sobre o rio Zayander-Rud fizeram com que Esfahan ganhasse o apelido de a Florença do Oriente. São 2.500 anos de história da nação iraniana e muitas transformações. O modo de vida no Irã, hoje em dia, é bem diferente do nosso modo de viver no Brasil, por exemplo. Mas houve uma época em que o principal governante do Irã era o Shah Reza Pahlavi. Shah era o título dado ao soberano da antiga Pérsia. O Shah Reza Pahlavi quis aproximar o país do Ocidente, e conseguiu. Nos anos 20 e 30, o Irã começou a passar por uma série de reformas modernizantes. Em 1935, o Shah mudou oficialmente o nome do país, de Reino da Pérsia para Reino do Irã. A partir da década de 40, a tal abertura para o Ocidente virou uma obsessão de Mohammad Reza Pahlavi, filho e sucessor do Shah. Um povo que vivia fechado há séculos, de repente viu a própria porta escancarada
para a cultura ocidental. O país estava indo muito rápido em direção a uma civilização oca, falsa. Civilização que não combinava com cultura e com religião do povo do Irã. E do outro lado, os poderes econômicos, tudo pertencia à família real, família do Shah. E eles faziam o que querer com a riqueza do povo, riqueza do país. Essa foi uma dinastia que se manteve no poder durante 58 anos. O Shah Reza Pahlavi, o homem forte no Irã, era muito criticado por não se preocupar com as necessidades básicas da população. Ao mesmo tempo, era visto como um símbolo do imperialismo ocidental. O Ocidente, cultura deles, época do Shah, levaram teatro, ou no ar livre, não sei qual país europeu, foram lá, fizeram sexo no meio da rua, como teatro contemporâneo, por aquele povo lá. Caramba, que louco. Eu sou radical? Eu tenho que aceitar essa cultura Não, ocidente? isso não. O regime do Shah reprimia organizações democráticas e de esquerda, o que acabou abrindo espaço, como mostra a história, para o fundamentalismo islâmico. Num país que segue o fundamentalismo islâmico, os princípios religiosos tradicionais devem ser mantidos acima de tudo. O homem que forçou o poderoso e milionário Shah Reza Pahlavi a correr para o exílio morreu em 1909. Morreu, mas não parece. Qualquer passeio por Teherã mostra que a autoridade do Ayatollah Khomeini continua super viva. Ayatollah Khomeini, o homem que nunca sorria, comandou a Revolução Islâmica de 1979. O Irã passou a ser uma teocracia. Numa teocracia, líderes religiosos são a autoridade suprema. O Corão, o livro sagrado no islamismo, passou a ditar as leis que regem a sociedade. Qualquer infração a elas é crime. A religião oficial do Irã é o islamismo xiita. Aqui ou em qualquer outro país islâmico, a pessoa que se declarar submissa aos mandamentos de Alá é considerada muçulmana. E todo muçulmano tem que praticar os princípios do Islã. Jovem, com 26 anos, na época da Revolução, sonhava com que tipo de transformação no seu país? Que a gente vivesse com nossas tradições, com nossas culturas, aquele que a gente foi criado, meus pais foram criados daquele jeito. Não queremos nada de Ocidente, a não ser um avanço na medicina, podemos levar. Mas, quero dizer, que nós somos muçulmanos, a gente tem que viver como que um muçulmano deve viver. Teherã, a capital do Irã, é também a minha base. Ao todo serão 12 dias circulando pela maior cidade do país. Teherã é uma cidade enorme, espalhada, com mais de 7 milhões de pessoas. De cara, não tenho a menor dúvida. Quero visitar o que me pareceu por foto o mais grandioso dos monumentos. Toda essa imponência é para guardar o corpo do homem mais importante da história iraniana, o Ayatollah Khomeini.
Aqui dentro fica o túmulo do grande líder. Existem estimativas que falam em 10 milhões de pessoas nas ruas no dia do enterro de Khomeini, em 1989. Hoje, estudantes iranianos participam de visitas regulares ao mausoléu deste homem que eles não conheceram, mas cuja influência na vida do país se reflete até hoje em todos os aspectos possíveis. Bem ao lado do santuário do Ayatollah Khomeini, encontro muitos e muitos outros túmulos. Este é o cemitério dos mártires da guerra Irã-Iraque. Ocupa vários quarteirões na periferia de Teherã. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos, de 1980 a 1988. Saddam Hussein, na época, era o presidente do Iraque. Vários motivos levaram à guerra. Aproveitando a relativa fragilidade do Irã logo após a Revolução, Saddam Hussein tentou retomar uma parte da fronteira oficialmente cedida ao país vizinho. Como os Estados Unidos apoiaram o Iraque de Saddam Hussein, a antipatia dos iranianos pelos Estados Unidos ganhou uma proporção assustadora. Estados Unidos tem 500 anos de história. O que foi lá? Foi um bando de bandidos, de pistoleiros, prisioneiros, que foram lá. Foi Estados Unidos. Isso virou Estados Unidos. Agora, eles querem dar lição, eles querem dar moral para lá, naquela região. O Islã, maior democracia no mundo. Irã fez revolução. Certo. Iraque não atacou o Irã quando que Shah estava lá. Certo? Então, quando que Irã mudou para a República Islâmica, atacou. Então, atacou o Islã. Essa identificação entre pátria e religião como uma única entidade pode deixar pasmo quem olha o Irã de fora. Agora, hostilidade em relação ao Ocidente, confesso que não percebo em momento algum. Às vezes, tenho a impressão de que eles gostariam de ser mais bem compreendidos pelas culturas do lado de cá. Não sei se todos os iranianos gostam de viver numa teocracia, mas é inegável que eles sentem um orgulho profundo mesmo das suas tradições. No próximo bloco, a gente vai começar a falar da situação da mulher na sociedade iraniana e conhecer Haleh, a minha guia e tradutora na viagem. Hoje estamos falando sobre o Irã, um país muçulmano que é o 4º maior produtor de petróleo do mundo. O país também exporta pistache, caviar, tapetes, só para citar alguns produtos típicos iranianos. E eu estou com um casal, ele iraniano, ela brasileira, que trabalha com a importação de produtos do Irã para o Brasil e com a exportação de produtos do Brasil para o Irã. A mulher aqui no Irã só deve exibir sua beleza para o pai e para o marido. Por trás desse mandamento está o conceito importantíssimo de modéstia.
modéstia no comportamento, modéstia sempre na maneira de se vestir. Como você consegue conciliar costumes do nosso país aqui, Brasil, com costumes muçulmanos? A Adélia não está de véu aqui na entrevista. Não. Veja só. A Adélia está vivendo no país dela, certo? Ela já foi criada assim. Eu, por mim, ela não tem obrigação de colocar véu, desde que ela respeita aquelas cultura que nós temos. Os princípios. É isso, exatamente. Ela, para mim, mais que uma mulher muçulmana. Eu passo a falar isso e boto minha mão no fogo. Que ela, de casa, de fora, ela é mulher, ela é amiga, ela é empregada, fala assim, em casa, ela é tudo para mim. E ela obedece todas as leis que nós temos. Por isso estamos 13 anos vivendo juntos. Até porque, né, uma coisa tão diferente para as pessoas. Vou sair de véu na rua e as pessoas vão... Eu vou chamar mais atenção, de repente, do que se eu tivesse ele. O meu objetivo não é chamar atenção, não é? Agora, então, se ela vai viajar comigo lá, ela vai colocar véu. Se não colocar, além de multa ou essas coisas, ela que vai aparecer mais de novo. Se destacar na multidão é a última coisa que uma mulher deseja por aqui. Quem me explica isso e muito mais sobre o mundo islâmico é a minha guia, tradutora e fiel escudeira, Haleh. Women in Iran are required to cover themselves when they go outside, and they can do that in a number of ways. Either you do it by traditional cover, which is the chador, which is the long black cover, and that is preferred by the more religious people, women. And then the other hijab is what I'm wearing, which is a scarf and like a manto. And this basically covers other clothes. So we still go shopping for clothes because we still wear clothes underneath it. And also at home, we don't have this cover on. We go to parties with other friends or family, and some women who are very religious at party situations or in a gathering, if there are men who they don't know, will keep their scarf on or their chador on. But other people may be more relaxed about their hijab indoors, and they will show off their clothes and possibly wear a small scarf. They still show their flair, Iranian women, through clothes like all women around the world. O Ayatollah Khomeini determinou que as mulheres só deveriam exibir publicamente o rosto e as mãos. A critério delas fica a escolha do véu, que é mais leve e mais alegre, ou do chador, essa túnica preta que vai da cabeça aos pés. Você é favorável ao uso obrigatório do véu? Veja só. O véu, na verdade, não é minha palavra, não é a palavra de ninguém, a não ser a palavra de Deus, não é o Corão. Que a mulher tem que cuidar da sua corpo e respeitar a sua imagem. A sua integridade, né? Isso. Eu ouvi muito essa palavra no Irã, com frequência. Exatamente. Então, se hoje deixa o rosto aberto e cabelo joga fora, e peito deixa fora, você vai virar uma bagunça. Você vai virar um desrespeito para a mulher mesmo. Essa mulher amanhã quer ser mãe, quer criar filhas. Como que pode ser? Ainda na década de 30, o Shah Reza Pahlavi emitiu um decreto banindo o uso do véu no Irã. Aquelas que desafiavam a lei eram presas e tinham os véus arrancados pela polícia.
muitas fizeram passeata contra essa ocidentalização forçada da cultura do Irã. E o que é mais curioso, várias mulheres, na época, passaram a usar o chador como forma de resistência. É claro que existe aqui uma corrente feminista forte, hoje em dia, que se opõe ao uso obrigatório do véu. Também ouvi, aqui em Teherã, muitas opiniões a favor. Agora, se a maioria das mulheres é contra ou a favor da obrigatoriedade do véu, aí é complicado de afirmar. Um argumento, talvez até o argumento mais comum, é o de que o decoro das roupas protegeria as mulheres. Os homens respeitariam mais a mente e a personalidade femininas. Será? Na República Islâmica do Irã, uma mulher que sair de casa sem se cobrir pode ser punida com chibatadas públicas. Na capital Teherã, tenho a impressão de que as regras são um pouco mais relaxadas. As mais vaidosas usam maquiagem e tiram partido do véu. Ou o véu também não pode ser um interessantíssimo acessório da moda e da arte da sedução? A modéstia prescrita pelo Corão também implica numa certa segregação. Homens e mulheres, em geral, não ocupam o mesmo ambiente, a não ser que sejam parentes próximos. No ônibus, por exemplo, o espaço único é dividido em dois. Homens na frente, mulheres atrás. Proibido namorar, proibido pegar mal, proibido isso, proibido aquilo. Então, para não ouvir nada desse sentido, eles separam. Quando eu conheci o Said, eu tinha uma vida até profissional mais ativa, assim, quer dizer, porque eu saía muito, né? Você é arquiteta. Eu sou arquiteta, então, claro, eu tinha muito trabalho externo. Era fazer levantamento de obra, era trabalhar com pedreiros e, sabe, quer dizer, as pessoas que trabalhavam comigo, a maioria eram homens, né? É um pouco do machismo também, eu acho, que poderia ser um homem brasileiro também pensar assim, entendeu? Mas eu não via desse lado, sabe? Eu via como o fato dele ser de outra cultura, sabe? Quer dizer, que eu achava isso, eu tinha que respeitar isso, mas... A separação dos sexos deve ser vista como um traço cultural e não necessariamente como sinônimo de opressão. No Irã, quase a metade dos universitários é do sexo feminino. No governo do Irã, também existe autoridade do sexo feminino. Na verdade, em todos os setores, no governo, na imprensa, no esporte. Quanto mais eu viajo por esse mundo, mais eu percebo que regra de bom comportamento é a regra a qual as pessoas estão acostumadas. Um bom viajante deve simplesmente entendê-las e respeitá-las. Para mim, não existe prazer maior numa viagem do que esse. Um belo dia eu fui preso em Teherã. De repente parou um carro, desceram 2 policiais à paisana e disseram: "Vocês estão presos." Eu e a minha guia tradutora, a Halé. Fomos para a delegacia, eu para uma cela, ela para outra. Ficamos mais ou menos 2 ou 3 horas separados, até que chegou o momento do interrogatório. E ali eu entendi a situação. Achavam que eu estivesse filmando a movimentação de policiais. Checaram as fitas, não acharam nenhuma imagem e nos liberaram. Curioso é que essa foi a primeira e única vez em que eu fui preso, justamente no país mais hospitaleiro que eu conheci até hoje.